que você fizesse um resumo para mim dessa ideia de como nasceu, porque eu estava perguntando para o nosso amigo ali, como é que surgiu a ideia, né? É muito oportuna para o momento, porque hoje a indústria da manufatura avançada, o 4.0, é uma tendência global, né? E aí queria saber de onde veio, né, a ideia, como tem sido a evolução desse espaço ao longo... Acho que você disse que começou numa outra feira, né? E agora continua, tem esse contrato para até 2020 e tal. Queria que você pudesse fazer um pouco do resumo da ideia e como ela tem evoluído. Bom, obrigado pela oportunidade. O Portal Sim é uma excelente revista, um excelente portal. Eu respeito muito o trabalho que vocês fazem. E o projeto, né, as várias fases de robótica, surgiu, na verdade, numa tarde, domingo. Eu estava bastante inspirado na casa dos meus pais. Eu já estava buscando toda essa coisa da indústria 4.0, a nossa sólida parceria com Siemens, PLM, a nossa sólida parceria com a Kuka, com a ABB. Comecei a estudar, né, todos esses pilares, vamos falar assim, e pensei, né, numa tarde de domingo bastante inspirado, as várias fases da robótica. Não só robótica industrial, robótica móvel, robótica biônica, como plataformas robóticas com tecnologia avançada poderiam ajudar pessoas e poderiam ajudar empresas. Porque não existe, né, tecnologia sem pessoas. Então, fiz um projeto, né, nós do IAR fizemos um projeto sobre a nossa responsabilidade, a nossa curadoria, e nós propusemos isso para a READ. Isso foi em 2016, em dezembro. Então, a primeira versão da Arena foi em 2017, com 4 faces. A gente começou uma coisa mais ou menos no standard, né, sem saber muito como que ia ser o trabalho, como que ia dar certo. A gente procurou reunir especialistas, a gente procurou reunir pessoas sérias, mas com viés de indústria. Pessoal do Lego, pessoal da robótica educacional, não vai vir para uma feira FEIMAF, não vai vir para uma feira mecânica, não vai vir para uma outra feira fazer guerra ou torneio de robótica. Isso tem um outro momento para isso, e isso é muito importante. Então, a gente conversou com essas pessoas, com esses especialistas, olha, a feira tem um viés industrial. Além de gerar negócio, né, a gente tem que mostrar inovação. Então, desafiamos e provocamos, por exemplo, o pessoal do Lego a usar o Lego para resolver um problema da indústria. E eles fizeram isso de maneira bastante apropriada. Desafiamos o pessoal de robótica móvel a resolver um problema da indústria, de logística. Então, isso começou, né, a mostrar resultado. Eu comecei a idealizar mais coisas. Puxa, como a gente consegue usar inteligência, talento de pessoas que estudaram bastante para resolver problemas da indústria. Então, nessa segunda versão, a gente dobrou as fases da robótica. A gente trouxe robótica espacial, professor Oswaldo, amigo meu do ITA, doutor pelo ITA, pós-doutorado em Israel, especializado na área espacial. Então, trouxe um rover, trouxe uma sonda, trouxe um avião anfíbio, um drone. Trouxemos o Senai, com a escola subaquática, robótica biônica. Novas fases entraram, com o mesmo objetivo, sempre focado, resolver problemas da indústria. O próprio IAR, né, trouxe uma pós-graduação inédita, né, que vai ser realizada dentro da nossa unidade móvel de treinamento. Então, a gente está muito feliz com o resultado, a gente está muito focado no que a gente precisa fazer. E o mais difícil a gente conseguiu também. Além de inovação de conteúdo, essa arena, essa feira mostrou a união da academia com a indústria. Então, você tem professores, pesquisadores aqui na arena, que antes da arena estavam com seus alunos, estavam com seus pares, pensando em projetos para resolver problemas da indústria. Então, isso foi a coisa mais gostosa, a coisa mais útil que a gente conseguiu atingir. E se ano passado teve 92% de aprovação à arena, a gente já está com mais de 94% esse ano. Então, os resultados também acompanham essa iniciativa. Me fala um pouquinho sobre a IAR. Quando surgiu a ideia, você já existia a IAR ou ela nasceu com a ideia? Porque parece que você já trabalhou também na Kuka, alguma coisa assim, né? Então, me fala um pouquinho da IAR para a gente aprender.
eu me formei em engenharia mecatrônica aqui em São Paulo, fui para o ITA fazer o mestrado, né, antes de trabalhar em renomados fabricantes de robô. Sempre tive esse viés de educação, de escola, sempre gostei disso. E por não ter acesso ao laboratório no ITA, por ser um acesso restrito, eu precisava fazer a minha tese de mestrado na época, surgiu uma ideia, puxa, por que eu não posso transportar esse robô que está no laboratório? Porque esse robô não pode estar sobre rodinhas, por exemplo, e me ajudar a fazer a tese. Eu tenho que esperar chegar o horário de abrir o laboratório. E porque, além de colocar um robô sobre rodinhas, eu não posso colocar uma sala de aula. E porque essa sala de aula não pode ser 2 salas de aula. E porque essas 2 salas de aulas não pode ser um caminhão escola. Então, o start, a motivação, veio lá em 2016 no ITA, quando, curiosamente, o Marcos Ponte tinha ido para o espaço, né? O Brasil se inseriu no programa espacial, e era apenas uma ideia de um aluno de mestrado, né, de fundar o IAR. Após terminar o ITA, concluir o ITA, eu ingressei e comecei minha carreira na Motoman, robótica do Brasil, que hoje é a Yaskawa. Trabalhei por anos e anos na Motoman, depois fui para a Kuka Roboter, trabalhei muitos anos, e entre a ideia, entre o investimento de R$1 milhão e a realização do projeto, foram aproximadamente 4.000 horas de engenharia. Então hoje o IAR ele vai completar 3 anos, agora dia 1º de maio, dia do trabalho, e a gente tem 8 filiais pelo Brasil todo. A gente tem parcerias extremamente sólidas com os fabricantes de robô, com a Siemens, com as faculdades, e a gente está muito contente de formar aproximadamente 150 robotistas peritos. Todos estão empregados, sem exceção, todos estão ganhando acima da média, e exatamente nessa sala, nesse college, né, naquele cantinho e um pouquinho mais atrás, 2 dos nossos alunos que sentaram aqui, que assistiram essas aulas, eles estão hoje na Tesla, na Califórnia, e a própria Tesla nos pediu a transcrição, né, a tradução do diploma deles do português para o inglês. Isso deixa a gente com bastante orgulho. Então, esse é o nosso papel, formar os melhores profissionais para a indústria 4.0. O que significa o IAR? O IAR significa Instituto Avançado de Robótica, né, onde o símbolo é uma catenária. A catenária tem o formato do coração, é um arranjo que a gente escolheu para contemplar 3 engrenagens, né? As 3 engrenagens são os pilares da mecatrônica. Então é a mecânica, a eletrônica, a elétrica e a computação. E a gente gosta muito, a gente ama muito o que a gente faz. Então o coração do lado esquerdo do peito também tem esse viés. Esse é o significado do logo do IAR. Assim, uma das coisas que ficou claro aqui na nossa conversa é que uma delas é a formação de mão de obra capacitada para atuar nessa área de desenvolvimento. Mas vocês prestam serviço de consultoria, por exemplo, nas empresas. Você podia citar um pouquinho desse... O IAR, basicamente, ele tem 2, 3 frentes de receita. Uma delas é o treinamento, onde a gente bolou uma metodologia original de ensino, e os treinamentos acontecem aqui dentro da unidade móvel, ou em campo também, mas a maioria aqui dentro, porque as empresas não querem parar suas linhas de produção. Então, a unidade móvel é um braço nobre do Instituto. Os treinamentos acontecem aqui. Essa é uma fonte de receita. A outra fonte são as parcerias com as universidades, onde a gente pode prestar serviço, pode bolar algum curso, pode pensar em alguma iniciativa. E a maior fonte de receita do IAR, exatamente como você mencionou, são as consultorias. Além do nosso know-how, a gente desenvolve projeto, a gente é homologado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para dar laudo técnico de robô, para emitir laudo técnico de robô. Nós temos 2 patentes no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, a gente tem uma patente da marca Engenharia Robótica, a gente tem uma patente do projeto de engenharia do caminhão e 14 anos de experiência fazendo aplicações com robôs no Brasil e fora do Brasil. Então, as empresas procuram a gente para fazer esse tipo de trabalho. Um exemplo disso, que você me perguntou, recente, aconteceu hoje, por exemplo, de manhã, veio um empresário da região de Campinas, ele é engenheiro pela Unicamp,
onde ele tinha uma demanda bastante complicada e extremamente inusitada para nós. Ele precisava pegar larvas, né? E essa pega, que já acontece manualmente, precisava ser automatizada. Por acaso, eu estava recentemente, né, fora do Brasil, conhecendo algumas coisas de inovação da Festo, né, do Brasil, da Festo Alemanha, que é uma empresa consagrada. E a Festo lançou um tipo de garra baseado na língua do camaleão. Isso está na natureza, porque a melhor pega, a pega mais perfeita, a Festo tem essa linha de pesquisa. Essa garra já existe, é um material completamente adaptável. Claro que ele tem um limite de peso, tem um limite de área, mas me veio na hora essa solução para o problema do empresário que está precisando automatizar, robotizar para expandir seus negócios. Então, tem solução, precisa ser com essa garra, a gente está pensando em trazer ela para o Brasil, mas o maior trabalho vai ser a integração da garra no robô e estudar o tempo de ciclo e ver se essa pega vai ser em movimento, se essa pega vai ser parada. Então, isso é um trabalho real de consultoria, onde a gente está acostumado a lidar. Isso pode ser sofisticado, muito sofisticado ou extremamente sofisticado. Então a gente estuda isso, a gente discute internamente com o IAR para propor a solução. Tem dado certo e o nosso modelo de negócio é resolver o problema e trazer para a sala de aula. Então todos os professores são professores consultores. A gente acaba unindo as duas coisas. Isso é extremamente frutífero para o aluno poder aprender com a gente. É uma competência baseada em projeto. A gente fala assim, entendeu? Em termos de pessoal, né, vocês são... quantas pessoas trabalham? Hoje nós somos aproximadamente em 10 pessoas. Precisamos contratar mais 20 pessoas, né, dobrar isso. A gente tem uma demanda de mais 2 unidades móveis dessa para serem construídas. Mas eu lembro da minha equipe, né, como eu comecei um dia, e eu falo muito assim para eles, a gente precisa merecer as coisas, sempre. E o que eu escuto do brasileiro, quando eu viajo para fora, é que a gente não tem produtividade, a gente não tem competitividade, e é muito triste eu ver que um alemão para 10 brasileiros, né, um americano para 8 brasileiros. E eu posso inverter e provar que eu inverti esse número categoricamente. Eu falo que um instrutor do IAR, um profissional, um consultor do IAR, trabalha sozinho por 10 americanos, por 10 alemães, por 10 japoneses. São pessoas extremamente qualificadas, pessoas extremamente éticas, responsáveis, e todos, sem exceção, foram treinados por mim e por nossos parceiros. Essa é a nossa marca. A gente aposta em qualidade. Das indústrias do pessoal, né, porque a gente... existe muito... Quando surge uma tecnologia nova, uma estratégia nova, então tem muito... vamos dizer... Poderia chamar de modismo, né, que às vezes parece uma nova solução, um novo pensamento, como se fosse panaceia para tudo. Né? E hoje, né, quem mais procura esse tipo? Quem é mais dependente desse? Onde é que vocês têm aplicado mais esses novos conceitos? Que tipo de indústria? A gente sabe que um país como o Brasil e muitos outros no mundo, né, você tem a indústria automobilística como carro-chefe de muitos lugares, né? No Brasil principalmente. Então, é nessa indústria que tem a maior procura ou é uma coisa assim bem distribuída com outras áreas também? É bem pontuado. A maior demanda continua sendo essa indústria de base, né, metal mecânica, onde as automotivas elas dominam, mas tem uma procura de empresas integradoras que prestam serviço para as automotivas, né? Então, essas empresas elas são chamadas de sistemistas ou de integradores, né? Agora, isso sempre foi, agora está mais forte ainda por causa dessa demanda, só que tem uma novidade. Tem um movimento diferente. A indústria GI, que a gente chama de General Industry, indústrias gerais, com outras aplicações, com robôs colaborativos. Então, tem aumentado uma demanda por serviço.
Além de ter um mercado de pintura, um mercado de palização, um mercado de indústria de madeira, por exemplo, plástico está muito forte. Você começa a ter aplicações no cotidiano das pessoas, desde algum tipo de serviço de entretenimento ou algum tipo de serviço doméstico, porque você tem os robôs colaborativos entrando e você tem os robôs industriais de menor porte, que fazem serviços repetitivos e acabam auxiliando as pessoas no dia a dia. Só que geralmente eu tenho um desafio, que é pegar um produto ou passar algo para um outro equipamento onde eu não conheço esse produto e eu preciso realmente de um integrador bom de garras, por exemplo, para fazer essa pega. Então, você acaba tendo outros desafios, porque não é muito inusitado para a nossa área. Então, eu acabo percebendo um movimento nesse sentido. O robô está barateando de 8% a 10% ao ano. Isso eu acho que vale a pena registrar, ressaltar. Vai ser commodity? Na minha opinião, não vai ser commodity. Ainda tem muito imposto. Dizem que vão tirar os impostos, isso pode ajudar ou não, mas ainda é caro. O Brasil não fabrica robôs, não vai fabricar, já perdemos essa onda. Então, eu estou apostando que vai ser acessível ao pequeno e ao médio com o tempo. Isso vai acontecer e a gente vai ter o mesmo problema clássico, histórico, da nossa mão de obra. A nossa mão de obra ainda é um problema e vai faltar mão de obra qualificada, e essa é a aposta do IAR. Essa é a proposta do IAR, de qualificar essa mão de obra. E o profissional se chama robotista. Quanto tempo leva, né? Para você, vamos dizer, um estudante que queira, um engenheiro que queira se especializar, quanto tempo leva o curso, né? Se você puder também dar uma ideia de custos, é tipo de informação que interessaria alguém que abriu os olhos para essa nova realidade e quiser se especializar, né? Qual é o caminho, quanto tempo, que formação básica ele tem que ter, né? E se você puder dar uma ideia básica, por exemplo, da grade, né? Do que ele vai ver aqui, só para o pessoal ter um pouco mais de ideia. Foi até um dos temas da minha palestra, né, ontem, né, a formação profissional do robotista. O pessoal pergunta salário, valores. É claro que eu vou indicar fazer mecatrônica. Seria mais próximo da área de robótica. Na verdade, a robótica está dentro da mecatrônica. Independente da escola, ser técnica, particular ou federal, existe um item obrigatório no currículo desse curso, que é a disciplina de robótica. Quem obriga não sou eu. Quem obriga é o MEC, o Ministério da Educação. Então, robótica é uma disciplina obrigatória do curso de engenharia mecatrônica. Outras ênfases de engenharia pode ter a disciplina. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de controle e automação, mas são optativas. Isso resolve o problema? Não, porque as escolas ainda estão fracas, estão atrasadas. Então, a melhor coisa a se fazer, quando o estudante, o profissional quer entrar nessa área, é buscar cursos específicos de robótica. Tem vários cursos, tem curso no fabricante, tem curso nas escolas. Especificamente no IAR, a gente desenvolveu um programa de qualificação que vai do básico até o perito de forma organizada. Então, são 5 níveis de treinamentos. São cursos modulares de 40 horas. Então, dá 200 horas de programação, 200 horas de qualificação, 200 horas de preparo, para ele sair confortável, sair muito bem, dominando o robô em quase 100%. É óbvio que se tiver formação na área, ajuda, mas o método de ensino que nós bolamos permite qualquer pessoa de 14 anos aprender. Desde o curso número 1, você já sai programando, no nível mais básico, mas você já sai programando. E até o curso perito, onde você vai ter acesso a tudo isso. E por que 14 anos? Porque a gente no IAR é muito ético, muito vertical. A gente respeita a lei do menor aprendiz, dada pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Como é um equipamento industrial, só pode colocar a mão a partir dos 14 anos. Uma estimativa de preço, hoje o nosso curso está saindo R$2.000, esse valor pode ser parcelado, dividido. A gente quase não tem vagas já para os próximos 2 meses, e o nosso ex-aluno tem um programa de bolsas, tem um programa de desconto que ele pode continuar estudando com a gente. A princípio, para ele começar o curso 1, não tem pré-requisito. Os outros cursos têm que ser sequencial, porque eu vou construindo toda uma base até chegar num nível de complexidade maior. Mas é um sucesso total. Leva quanto tempo para ele? Cada curso é 40 horas, né? É uma semana.
são 5 níveis. Nós orientamos a não fazer todos de uma vez. A cabeça realmente fica muito cheia. Já tivemos alunos que fizeram todos de uma vez, sem problema nenhum. Mas é melhor praticar um pouco, trabalhar na área, ou buscar alguma experiência para poder aplicar isso. A ideia que você teve naquela tarde de sábado, né? Quando você teve a ideia, né? Ele foi uma coisa assim, original tua, ou você já tinha conhecimento de experiências fora do país? E também queria ver se você podia fazer um posicionamento de como estamos nós, né, em relação ao que tem sido feito lá fora, para preparar o mesmo profissional. Uau, essa é difícil, mas por acaso eu sei a resposta. A ideia é original, minha, da Arena, de bolar tudo isso. E eu estava bem inspirado, mas a minha inspiração, né, principal, já respondendo a pergunta, veio das crianças. Existe uma competição no Brasil chamada FLL, que é a First Lego League. É o torneio de robótica da Lego. Isso é uma febre entre as crianças. Eu sou juiz, voluntário. É um trabalho social que eu faço, tenho muito prazer. E é muito legal porque a etimologia, né, da criança ela é verdadeira. Isso é uma coisa genuína. Mas é complicado você avaliar a criança, né? E eles, além de ser um torneio, de se divertir, eles são avaliados. Eles são avaliados em 4 categorias. Design do robô, pesquisa, eles são avaliados em Corvelhos, né? Valores do coração. E o robô deles de Lego é colocado em disputa numa arena de robótica. Então aí já está respondida de onde veio a inspiração. A arena de robótica das crianças se tornou a arena de robótica da principal feira do Brasil, que é a Feira da Mecânica. E a curadoria foi do IAR. Então, essa foi a inspiração. Porque a criança pode ser um engenheiro de amanhã, pode ser um robotista. A gente precisa cuidar das nossas crianças. Vocês já formaram quantos até o momento? Hoje, aproximadamente 150 robotistas. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é mediado por nós, do IAR. Esse grupo enche de orgulho a gente, com cada resultado. Tem outros grupos saindo por ex-alunos. E respondendo a segunda pergunta, eu acho que a gente realmente, em matéria de educação, de disciplina, a gente está atrás dos países da Europa, mas não em competência. O brasileiro é extremamente inteligente e ele é extremamente criativo. Então, se eu tenho uma lacuna, por uma série de variáveis, uma série de problemas na nossa educação, e o brasileiro está aqui, mas o americano ou o alemão está aqui, por exemplo, eu tenho uma disparidade muito grande. Mas se o nosso trabalho, se o nosso preparo, se o que o IR faz, consegue dar ferramentas que colocam o brasileiro no mesmo nível, você fala assim, puxa, dá empate. Realmente dá empate. E eu te afirmo categoricamente que o brasileiro ganha. Porque eu já cansei de ganhar dos americanos, já cansei de ganhar dos alemães, já fiz treinamento lá, já fui primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E o brasileiro é muito mais inteligente, muito mais criativo. A melhor coisa da robótica, a melhor coisa dessa tecnologia é que ele é plural. Ou seja, não tem nunca uma solução. Tem várias soluções. A melhor é aquela que você consegue resolver. E a gente é bom nisso, pode ter certeza. Então, paradoxalmente, a gente é um dos últimos países em educação, né? Mas em competições de robótica, de crianças, de torneio, o Brasil é primeiro, segundo e terceiro. Porque é um trabalho feito pelos pedagogos, pelos educadores, pelas empresas que trabalham com tecnologia Lego, de robótica, ao longo de um ano todo. Tem os regionais, tem os estaduais, tem o nacional, e a gente classifica as equipes para os internacionais. Tem torneio na NASA, na França, no Canadá, e as crianças vão bem. E os robotistas brasileiros, que já são a linha final, vão bem na Tesla, vão bem na BMW, na Alemanha, vão bem na Volkswagen no México. Então, isso é muito curioso. Como a gente pode ser o último em educação e o primeiro, ou um dos primeiros em robótica. Essa é uma coisa mais intrínseca que a gente pode imaginar. E eu tenho a satisfação de participar desse processo, de influenciar e de inspirar tantas crianças, tantos jovens. Acho que o nosso trabalho é esse.
A gente ouve, né, no geral, a gente tem essa consciência de que a saída para qualquer país que queira adentrar esse grupo distinto das maiores economias e tal, dentro do campo industrial, você precisa ser produtivo. A palavra-chave é produtividade. E quando eu penso na robótica, eu imagino que é impossível você bater a produtividade da robótica. E cada dia também mais o robô começa a aprender a pensar também, né? Porque antes você tinha produtividade, mas se você não tivesse um bom programador ou uma cabeça boa por trás, você não conseguiria desenvolver a inteligência artificial para que a empresa, vamos dizer, uma produção em massa pudesse se autorregulamentar ou ter um fluxo autorregulamentado e tudo, né? Também, diante disso, quer dizer, você tenha o momento certo de entrar nessa onda, né? Porque se você perder o compasso, aí você acaba sendo uma colônia de alguém, ou você não vai conseguir chegar num ponto onde você será o fornecedor ou o principal player e tal, né? Nesse sentido, você acha que hoje, pelo que você tem recebido das consultas, das empresas que te procuram, você acha que o Brasil está dentro desse range de empresas que vão conseguir fornecer, ou trabalhar, ou se autossustentar com as soluções que ele mesmo desenvolver, ou a gente ainda vai estar dependente de alguma coisa fora? Porque quando você pensa assim num robô, você tem a parte de hardware e você tem uma parte muito importante que é a parte do software também, processadores, ultra rápidos, etc. Dentro disso, o que você podia dizer para a gente? Outra pergunta bastante difícil. Eu preciso ser honesto e sincero. Nós vamos continuar sendo usuário, tá? Como nós sempre fomos, por um simples detalhe. O mundo inteiro, né, e os países de primeiro mundo fazem pesquisa por questão de soberania nacional, por questão de inovação, por questão de sobrevivência. Se você não inova, você não sobrevive. A Alemanha, Estados Unidos, eles não importam tecnologia. Eles exportam tecnologia. Eles são produtores de software, produtores de máquinas, eles desenvolvem, porque a pesquisa é aplicada. Nós temos pesquisadores, nós temos boas universidades, mas o problema é que a gente está pensando mais no artigo, mais na tese, mais no congresso, mais na publicação, e o nosso governo, né, não entende que a pesquisa é questão de soberania. Então, por isso, né, e por esse motivo que a gente vai continuar sendo usuário. A gente perdeu a onda de ter um fabricante de robô. Né, não por competência, mas por uma série de outros detalhes. Nós não vamos mais fabricar robôs, porque agora os robôs já estão sendo de 2 braços. E é muito avançado. Como bem você observou, a IA, a inteligência artificial, ela está no chão de fábrica. Né? É uma das premissas da 4.0. E o mais importante que isso, eu gostei do que você falou, que os robôs estão aprendendo. Eu vou mais além, vou muito mais além. O robô não está só aprendendo, o robô também está ensinando. Então, são os robôs inteligentes. Robôs que têm um grau de inteligência tão sofisticado que conseguem ajudar crianças com autismo, por exemplo, a sair de um grau de autismo e trazer ele para a realidade. Por quê? Porque tem empresas interessadas em crianças e pessoas autistas. Porque o autismo ele não se interessa por quase nada, porque tudo é muito fácil, ele é muito inteligente, então ele se isola. Mas são os melhores em raciocínio de exatas, de matemática, física, porque é tudo muito abstrato. Então, nós temos uma chance de exportar cérebro, de exportar mão de obra, usando tecnologia de fora, sabendo usar a tecnologia de fora e desenvolvendo o nosso know-how. Eu não sou muito fã do Neymar, mas eu gosto muito de uma frase do Messi, e que ele falou, pouca gente sabe que o Messi teve uma doença, uma coisa nas pernas, e ele se superou, né, porque ele é argentino, lá de Rosário, e uma vez alguém perguntou para ele, né, por que você é o melhor do mundo? Ele respondeu, né, de maneira bastante humilde, eu cheguei até aqui porque eu treinei 17 anos incansavelmente. Então eu vou usar essa frase e vou te dizer que eu me preparei por 14 anos para estar aqui, para estar nessa entrevista, para estar estudando a 4.0,
Vai ser desafiado em como entender isso, em como preparar melhor essas pessoas. E pode ter certeza que eu vou conseguir. Os meus alunos formarão mais alunos, e os alunos dos meus alunos formarão mais e mais, e juntos faremos a revolução cultural. E a 4.0 também. Porque não tem como fazer revolução industrial sem antes mudar a cultura. A gente precisa mudar a cultura de quem bate o martelo, de quem assina o cheque. Então a minha preocupação é, a 4.0 vai chegar? Vai. Normalmente, como qualquer revolução que chegou. A minha preocupação é que ela seja feita não por brasileiros, por pessoas de fora. Então essa é a minha preocupação. Eu acordo e durmo todos os dias pensando nisso. Será que vamos conseguir fazer isso? Eu acho que vamos. Mas nós precisamos de academia, de indústria, de sociedade, de governo, tudo junto. Porque juntos somos melhores e somos mais fortes também. Que bom que você veio. Legal. Assim, se você pensar no custo, né, no custo da manufatura, então tem investimento em máquina, tem investimento ferramental e periféricos e tal. Uma empresa moderna hoje, assim, não sei se você tem como dar um exemplo, quanto percentualmente, mais ou menos, custa você ter uma fábrica, sei lá, eu lembro eu tenho o meu orientador, eu fiz mestrado pela Unicamp, e isso eu fiz mestrado em 2002. Né? Esse meu professor, ele ficou 6 meses no Japão, uns 10 anos antes. Tal. Ele falou que naquela época já existia no Japão, se você fosse um empreendedor que tivesse dinheiro, né, falar, eu queria montar uma usina processadora de etanol a partir da cana-de-açúcar. Tinha gente que conseguia projetar a fábrica inteirinha para o cara operar a fábrica com 4 funcionários apenas, né, que era possível fazer uma coisa dessa. Mas, enfim... o custo disso, porque às vezes, ainda no Brasil, às vezes você tem muita gente que tem aquela mentalidade pequena de pensar no gasto, mas não pensar no retorno, no retorno que isso poderia dar. Né? Então, assim, você teria algum exemplo de em quanto tempo uma pessoa pode recuperar um investimento, ou quanto significa, mais ou menos, em percentual? O cara está montando uma fábrica nova e quer montar ela assim, extremamente... Já dentro da filosofia 4.0, quanto custaria... a parte da robótica em si? Bom, eu também estive lá no Japão e o que mais me chamou a atenção foi na cultura. Então, um exemplo, lá quando um colaborador da Toyota, da Honda, sai para fazer um treinamento na Yaskawa, por exemplo, ele sai para fazer todos os cursos, ele bate o crachá, ele fica 1 mês, 2 meses fora. Porque para o japonês é muito interessante aprender. Não só para ele multiplicar, porque ele é um agente que influencia no processo de tomar a decisão. Aqui no Brasil, não estou falando de robótica, estou falando de todas as áreas. Falou treinamento no Brasil, virou sinal de cafezinho, vagabundagem, enrolação. Vou falar de novo. Falou treinamento, virou sinal de cafezinho, vagabundagem, enrolação. Você está em treinamento, então você não está trabalhando. Ah, o almoço é legal, vamos pegar o cara pela barriga. Enquanto, na verdade, deveria ser o momento mais importante para a pessoa aprender. As empresas não têm essa consciência de liberar o funcionário para o treinamento. Quando tem uma crise, a primeira coisa que se corta não é market share de vendas, não é algo em marketing, é treinamento. Quando, na verdade, você deveria investir em treinamento. Então, de novo, antes da 4.0, eu insisto na revolução cultural, na mudança de cultura. Porque por mais dinheiro que você tenha, e você já quer nascer 4.0, no Brasil é muito complicado. Você tem uma Embraer, que está entrando na 4.0, uma Volkswagen, mas não é a nossa realidade. Você pegar essas empresas e pegar o João, a Maria, o José, que empreendem, que estão todo dia honestamente trabalhando, e fizer uma média, dá 1.9. 2.0. Então, conclusão, o Brasil ainda é puramente mecânico. A gente nem está na 3.0. Então, os passos para ir para 4.0 são, primeiro, ir para 3.0, pegar a sua maquininha velha lá, que você não precisa jogar ela fora, você pode fazer um retrofitting nela, trocar uma plaquinha, colocar internet das coisas, colocar conectividade e colocar ela em todo o sistema. Aí você automatiza, você entra na 3.0,
ter uma certa maturidade na 3.0, realizar, implementar e construir projetos de 3.0. E interessante que esses projetos sejam feitos pela engenharia da empresa, pelos gestores da empresa, para ter vivência. E aí sim, com tudo isso rodando, com a cultura mais apropriada, você migrar para 4.0, que a princípio vai ser uma indústria cara, consome energia, mas tem uma série de benefícios e tem desafios. Então é dessa maneira que eu vejo. Posso estar errado, mas eu tenho observado bastante isso, entendeu? Se você pensar numa empresa de porte médio, né, sei lá, na área da autopeça, ou desses sistemistas e tal, numa empresa de porte médio, ele conseguiria dar conta do desafio? Com quantos robotistas ele precisaria? Um cara sozinho, ele cuidaria de quanta coisa? Que eu realmente não tenho ideia nenhuma. Se ele precisaria ter uma equipe de 15, né, ou 10 engenheiros, ou 5, ou um cara. Quer dizer, você tem essa ideia? A primeira coisa, eu tenho que tirar o chapéu e respeitar muito o sistemista, respeitar muito o integrador. Pra você ter uma ideia, no Brasil, abre 100 empresas de automação por ano, fecham 400. É um para 4, que é uma área boa, promissora, então todo mundo quer ser integrador. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso são os sobreviventes. São quem trabalha com automação, quem está todo dia nessa batalha, é o sistemista. Então, respondendo a tua pergunta, esse cara, ele não tem que tentar conseguir, não tem que tentar. O tentar não existe. Ele precisa conseguir, ele precisa sobreviver, ele precisa realizar o trabalho, porque senão ele está fora, senão ele faliu, senão ele fechou. E esse integrador, ele não é especializado por aplicações. Você não tem um integrador só de solda, MIG, solda ponto, só de pintura, só de palização, só de manipulação. Você tem um integrador que faz tudo. Isso é um problema sério. Porque solda, por exemplo, é uma faculdade. Né? Pintura é uma coisa completamente diferente, é uma outra faculdade. Você tem uma série de particularidades do processo, que não envolve só robotista, que não envolve só programação de robô, só automação. Tem que realmente conhecer o que é pintura, conhecer o que é um cordão de solda, tipo MIG, tipo MAG, wire feeder, arame, mistura de CO2 com argônio. Uma coisa é fazer a solda puxando, outra coisa é fazer a solda empurrando, uma coisa é o ângulo de ataque assim. Então tem uma série de detalhes. O robotista que tem vivência, que aprendeu bastante, errou bastante também, porque não tinha uma escola de robotista no Brasil, não tinha alguém que preparava um robotista no Brasil. Hoje tem. Hoje é o Instituto Avançado de Robótica, que prepara os robotistas. Disso que você me fala, então, por exemplo, acho que, assim, o que eu pensei? Que talvez não exista assim, um robotista puro, né? Que, né, você tem um administrador. Sou formado em administração, pode administrar qualquer coisa, de uma banca de jornal, uma granja, uma indústria, sei lá o quê. Né? Mas, no caso do robotista, se ele, por exemplo, um cara ele vai trabalhar com robô de solda, quer dizer, se ele já veio dessa área, se ele já é um processista, que entende... Então, esse cara seria o mais talhado para dar um upgrade na carreira dele e fazer um curso desse. Porque daí ele já tem um conhecimento de base que vai ajudar ele a programar muito melhor depois. Seria isso, né? Nós achávamos que seria isso. Nós pensávamos que fosse isso. Mas a prática e a experiência mostrou o contrário. Então, é um casamento também que não foi feito, da área de robótica com a área de solda. Então, é óbvio que você tem um soldador, é óbvio que você tem uma pessoa mais velha, soldando há anos e conhece muito o processo, é óbvio que esse seria o melhor robotista especializado na área de solda. Mas a prática, os resultados e os números se mostraram o contrário. Porque essa pessoa tem seríssimas lacunas e dificuldades em informática, em lógica, em programação, e não consegue programar. A diferença é que não é mais ele que vai soldar, é o robô. E isso muda tudo. Então não deu certo. E a gente já orientou os gestores sobre isso. O inverso também não é verdadeiro. Também os resultados mostraram o contrário. Pegar o cara recém-formado,
em mecatrônica, que programa robô, que tem uma noção, que tem facilidade de aprender tudo isso, mas não tem a experiência de solda, não conhece o processo. Então, nesse ponto que surgiu o IAR, nesse ponto que surgiu a metodologia, e a escola de robotistas, né, com os treinamentos, ela se consagrou, porque a gente trata tudo isso dentro do caminhão. Mas agora, pela primeira vez no Brasil, a gente fez um passo além, junto com a Siemens, junto com os nossos parceiros, e a gente construiu a primeira pós-graduação, lato sensu, de engenharia robótica. Não é mecatrônica, automação, é engenharia robótica. É uma pós de 400 horas para preparar esse engenheiro de robótica que vai ter expertise em solda, em pintura. E nós temos a patente dessa pós-graduação no INPI, de forma inédita. Essa é a novidade que eu tenho para te contar. Rogério, eu não quero te cansar muito, eu já perguntei um montão de coisa para você. Eu só queria, assim, duas coisas. Se você pudesse dar o que você vislumbra para o futuro, né, dentro do progresso da 4.0, talvez, assim, como você vê esse futuro lá fora e como você acha que vai ser o futuro disso aqui no Brasil, né? Quais seriam os próximos passos, né? E por último, assim, aproveitando que lá nós temos um canal no Sim de 1,5 milhão são 1 milhão de page views por mês, né, e 220 mil usuários do portal e tal. Se você quiser dar uma palavra para eles, que conselho, o que você fala para o pessoal, que esperança você pode dar para a gente do futuro da robótica, quer dizer, um tema livre, né? Como é que você poderia fechar mandando uma mensagem para eles? E com isso eu estou bastante satisfeito, porque acho que eu tenho bastante matéria aqui para escrever. E só uma outra coisa. A matriz fica em São Paulo, do IAR. São Bernardo do Campo. Eu moro em Santo André, está perto lá para mim. E aí, se essas informações estão no site, que o pessoal poderia conhecer mais sobre o IAR. O site está bem bacana, ele tem 4 horas de conteúdo técnico, ele está nas primeiras páginas do Google, busca orgânica, de relevância. O IAR está se preparando para uma coisa muito mais ampla, para uma coisa muito maior do que a gente imaginava. Isso tem não só me preocupado, mas tem feito eu pensar qual é a evolução do robotista, né? Qual as competências da 4.0. E na Europa, nos Estados Unidos, o robotista ele se transformou num roboticista. Então, o que é isso? Quem faz tudo, a gente sabe que não faz nada, né? Mas também não dá para ser só especialista numa área. Então, vai continuar sendo expert em robótica, com muito conhecimento, mas o robotista vai virar um roboticista. Ele não vai fazer tudo, que quem faz tudo não faz nada. Mas ele vai conhecer tudo, porque o robô não está sozinho. O robô ele interage com uma série de máquinas, dispositivos, e agora isso vai dobrar, vai triplicar a forma de interagir. Porque agora tem computação em nuvem, tem robô sendo programado remotamente, tem cibersegurança. Então a gente está se preparando para evoluir, para fazer mais investimentos no IAR e preparar num futuro próximo esse profissional roboticista e mais competências na indústria 4.0. Um conselho que eu dou para o pessoal do Portal Sim, eu já tive a felicidade de escrever alguns artigos, é um grupo sério, vai faltar mão de obra qualificada. Quem é da área, quem não é da área, quem quer se especializar, é um convite que eu faço, porque hoje tem um apagão de mão de obra qualificada no Brasil, tem um apagão na área de mecatrônica. E pode ter certeza que não vai faltar trabalho e serviço para os próximos anos. A robótica está sendo vista como a única e a melhor saída para o cenário de crise atual. Veio para ficar. Né? E, a princípio, quem acha que vai dar desemprego se engana. Vou ser honesto em dizer que sim, num primeiro momento. Por quê? Porque os nossos empregos estão extremamente obsoletos, defasados, e nós temos pós de trabalho de pelo menos mais 2 séculos atrasado. Então, num primeiro momento, dá um desemprego, mas depois recupera. A frase correta é: a robótica ela vai recriar os empregos.
De cara, um robô trabalhando 24 horas, ele gera 3 empregos. Né? Um operador para o primeiro turno, um operador para o segundo turno, um operador para o terceiro turno. Fora a equipe de manutenção mecânica, elétrica. E o payback, né, o retorno desse investimento é de 4 a 6 meses. Então tem muito para crescer. E posso garantir categoricamente, o Brasil é a bola da vez em robótica. Porque é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, e é a casa das montadoras. Tem mais de 20 montadoras de automóveis aqui. É legal fazer carro no Brasil, não só por causa de imposto, porque elas têm lucros excessivos que elas não têm em outros lugares. Então vamos ver a oportunidade de colocar robô e de ter brasileiros programando esses robôs. Muito obrigado, agradeço a todos pela paciência. Pode contar com o Instituto Avançado de Robótica.